Salve, salve galera, Fernando Gasparito na área para mais um vídeo. E eu quero trazer aqui a vocês uma reflexão que eu fazia há pouco, no meu tempo de devocional diário, tempo com Deus, leitura bíblica. E eu lia a respeito de Isaías, eu lia o capítulo 12 de Isaías, me chamou muita atenção, Deus tocou meu coração, o Espírito Santo falou comigo, principalmente na leitura do versículo 6. E o versículo 6 fala que Deus, ou melhor, falando ali como rei, o rei decidiu viver no meio do seu povo. E eu achei isso tão lindo. Eu estou com a Bíblia aqui, só para você. A Bíblia diz assim, aqui, moradores de Sião, alegrem-se e louvem a Deus, pois o santo e poderoso Deus de Israel, o rei, mora no meio do seu povo. Eu achei tão legal, porque quando a gente para pensar na figura do rei, quando a gente pensa em reis humanos, a gente vai logo pensando no rei que mora no castelo, e geralmente ele preparou um castelo para viver e apenas algumas pessoas têm um contato mais próximo do rei, que é quem faz parte da corte dele, são pessoas que o servem mais de perto, e geralmente estes reis vivem em castelos. Esses castelos geralmente são sobre lugares mais altos, talvez uma colina, um monte, ou mais distante do povo. E de tempos em tempos o rei, cumprindo com o papel de estar próximo ao povo, passa em meio ao povo, às vezes figurativamente, às vezes só para cumprir algum tipo de ritual ou algum tipo de agenda específica, passa no meio do povo e depois volta para viver distante, ali no seu conforto, sendo servido pela sua corte, enfim. E aí nós pensamos em Deus, na figura de Deus como o rei de Israel. E este rei, ele decide não ficar distante, não viver lá longe, mas ele decide morar no meio do povo. E eu, pensando a respeito disso, começo a identificar o seguinte: Deus, o nosso rei, bom, eu escolhi ter Deus, a Jesus como meu rei. Você também pode fazer essa escolha hoje se você quiser. É só declarar com a tua boca e você vai ver que não tem como provar Deus. Ninguém explica Deus. Deus precisa ser vivido. Deus quer se relacionar com você. E se você abrir a tua boca e falar: Deus, vem sobre mim, vem na minha vida, eu quero te conhecer, se apresente a mim, você vai viver uma experiência com Deus. Deus vai começar a falar com você, ou então você vai começar a... porque Deus fala com as pessoas. Às vezes a gente não percebe. Eu me lembro muito do filme, você lembra daquele filme com Jim Carrey, Todo-Poderoso? Que ele acaba num determinado momento assumindo o papel de Deus. Eu acho mal barato, porque ele falava assim: Deus fala comigo, Deus fala comigo. Tem uma cena que ele está andando no carro e tal, e tem várias formas. Deus vem falando com ele assim na placa de trânsito, em alguém que passou ali do lado, em alguma coisa que apareceu ali na tela da televisão. E Deus está falando com você, mas você não presta atenção, você não percebe Deus falando com você. E esse é o momento de quando você abre a tua boca e fala: Deus, vem, eu quero te conhecer. Deus se apresenta a você. Inclusive, se você não acredita em Deus, faça essa experiência e peça para Deus se apresentar a você. E esteja atento e ouça e perceba e veja e sinta Deus se manifestando e se apresentando a você. Mas enfim, Deus é um Deus que deseja ter relacionamento conosco, com todos nós. Ele escolheu nos criar e Ele escolheu fazer isso porque Ele não queria ter súditos, Ele não queria ter apenas uma corte, Ele não queria ser rei sobre pessoas que são suas criaturas. Não, Ele desejou, Ele sonhou em ter pessoas com quem Ele se relacionasse. Ele ama o relacionamento, Ele deseja se relacionar com você. Primeira reflexão. Segunda reflexão que eu gostaria de fazer ontem eu assisti um filme chamado Midsommar, muito interessante, da diretora e roteirista também do filme Hereditário, que é outro filme que eu acho extremamente interessante. E os dois filmes têm a ver com seitas. São apresentadas histórias que envolvem a participação de pessoas em seitas. E pensando sobre essa, especificamente ontem refletindo sobre o filme, não especificamente sobre o filme, mas sobre sacrifícios que foram feitos ali. Em todas as religiões existem sacrifícios que são feitos, rituais em que você tem, dentro do processo do ritual, sacrifícios que são realizados. Ainda que não sejam sacrifícios como eram no passado, apesar de que ainda existe hoje, talvez o sacrifício humano, como a gente vê em histórias de vikings, etc.,
ou sacrifícios de animais, como havia, e nós que somos cristãos conhecemos a história desde o povo de Israel, desde Adão e Eva, quando eles pecaram, o sacrifício, o derramamento de sangue, o queimar de carne e gordura no altar, era uma forma de se falar para Deus: Deus, cobre o meu pecado e preserva, continua me dando a oportunidade, a possibilidade de me relacionar contigo. E nós entendemos como cristãos que quando Cristo veio e se entregou na cruz como o Cordeiro para um sacrifício definitivo, para que todos nós, a partir de então, pudéssemos ter relacionamento com Deus para sempre, vencer o pecado e ter vida eterna com Ele. E ter uma vida de relacionamento, inclusive pós-morte física. Enfim, e aí pensando a respeito disso, agora fica uma mensagem muito importante para você. Seja você cristão ou não, tenha você alguma crença específica ou não, reflete a respeito do que eu vou te falar. Sacrifícios. Nós temos que sacrificar todos os dias, você sabia disso? Para pensar um instante. Nós entendemos da seguinte forma como cristãos: Deus nos deu livre-arbítrio. Se você não acredita no cristianismo, enfim, independente disso, você sabe que a vida é feita de escolhas. E todos nós temos, assim, em todos os momentos da nossa vida, nós precisamos escolher. Eu posso escolher me relacionar com alguém ou não me relacionar. Eu posso escolher ter amizade com alguém ou não. Eu posso escolher comer numa hora ou comer em outra hora. Eu posso escolher comer saudável ou comer qualquer porcaria. Eu posso escolher, nesse momento que estamos vivendo na nossa sociedade, eu posso escolher me isolar ou me arriscar fazendo coisas que eu não deveria. Eu posso escolher, para quem pode escolher isso, trabalhar no escritório fora de casa ou fazer o home office, se você tiver essa escolha, porque nem todos têm, né? Especificamente em determinados trabalhos, não há possibilidade. Mas nossa vida é feita de escolhas. E sempre que eu escolho fazer algo, eu estou sacrificando possibilidades que existiam ali. É interessante porque um mega ultra power empresário que nós temos, brasileiro, hoje mora nos Estados Unidos, mas dono de várias empresas, dona do WhatsApp, que é um cara super respeitado. Eu li um livro dele, eu li todos os livros dele, na verdade, mas o último livro dele chama Ponto de Inflexão. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal que falam sobre isso. E o ponto de inflexão é um momento em que nós precisamos aprender a identificar isso, é um momento em que nós decidimos por fazer algo. Nós temos um momento importante da nossa vida, e a vida é cheia de pontos de inflexão, em que é um momento tão importante que uma escolha ou outra vai determinar o nosso destino, ou vai determinar a realização de certas coisas ou não. E se reconhecemos esses momentos, nós podemos analisar e entender o que precisa. Agora eu vou usar um termo daquilo que eu venho refletindo. O que eu preciso sacrificar, escolhas que eu sacrifico em prol de uma escolha que vai me levar a um destino que é o destino que eu quero ter na minha vida, que é um destino de prosperidade, que é um destino de resultados, que é um destino de vencer no empreendedorismo, que é um destino de alcançar novos patamares de relacionamento, novos patamares de vida espiritual e vida com Deus. Enfim, seja lá qual for, o que for, ou que seja o que você deseja na tua vida, esses pontos de inflexão, esses momentos de escolha, nossa vida é cheia desses momentos, você sempre vai ter que sacrificar possibilidades, sacrificar coisas que você também poderia fazer em prol de algo que você escolhe fazer e que vai te trazer os resultados que você deseja na tua vida. Minha mensagem final aqui neste vídeo: analise a sua vida, faça escolhas com sabedoria. Você pode fazer isso com Deus ou sem Deus. Se você quiser fazer com Deus, a primeira escolha é: aceite a Jesus como teu Senhor e Salvador. Peça a Deus que faça parte da tua vida. Diga a Deus que você deseja ter relacionamento com Deus e não apenas cumprir com rituais, como a maioria das religiões fazem. Você vive rituais, você faz rituais, você vai à igreja como ritual, você vai à missa como ritual, mas na realidade, você no seu dia a dia não tem relacionamento com o Criador do Universo. Escolha ter esse relacionamento com Ele e peça sabedoria a Ele, porque em Cristo você encontra todos os tesouros de sabedoria. E com sabedoria você pode usar todo o conhecimento que você tem tido ao longo da vida, tudo aquilo que você tem aprendido, com um diferencial, com resultados. Então faça escolhas assertivas, faça escolhas corretas,
Faça escolhas com pensamento. Antes de agir sem pensar, pense a respeito do que você vai fazer, mas haja no momento oportuno também, não adie. Né? Conhece aquela frase, melhor feito do que perfeito? São duas coisas. Tenha o tempo, pense, reflita, busque direção em Deus e caminhe. Se você não teve uma direção específica de Deus ainda sobre algo, ou não se sente seguro ainda para fazer algo, decida continuar fazendo aquilo que Deus disse para você fazer. Mas siga em frente, tenha as suas ações e colha os frutos das escolhas que você fizer. Ok? Um grande abraço no coração, Deus abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo.